Olá, queridos irmãos e irmãs, que grande alegria poder neste domingo, 26º domingo do tempo comum, partilhar um pouco com vocês sobre a minha reflexão para o texto do Evangelho de hoje. Eu sou o Padre Marcos e todos os dias aqui no meu canal eu estou partilhando com vocês um pouco daquilo que é minha reflexão para o Evangelho de todos os dias. E o texto do Evangelho deste domingo é retirado de São Marcos, no capítulo 9, versículo de 38 a 43, depois versículo 45 e depois versículo de 47 a 48. Então, não é um trecho do Evangelho assim que se segue, né, os versículos, não. Tem apenas alguns versículos que foram assim selecionados para que pudéssemos viver bem este domingo através da palavra de Deus. Mas é o trecho do Evangelho onde nós vemos Jesus que faz algumas considerações sobre aquilo que nos leva a pecar, aquilo que pode nos levar para o inferno. E Jesus usa aqui o termo cortar. Nós temos que ter muito cuidado ao lermos os textos dos evangelhos e também de toda a Sagrada Escritura para não sermos muito fundamentalistas naquilo que a gente lê, ou seja, em dizer assim, é isso e pronto. É importante a gente entender que o texto bíblico, de sua forma geral, todos os textos bíblicos, eles são forjados por várias situações, não somente situações históricas, situações de contexto também daquele povo ali, a geografia, a cultura também do povo, né, que é muito importante para a gente entender os evangelhos, a Sagrada Escritura, a língua onde foi escrita, a própria tradução também, né, daquilo que aquele povo falava e de como isso chegou a nós. A gente sabe que a tradução também ela tem uma importância muito grande dentro dos textos bíblicos, porque às vezes aquilo que eles falaram não é bem aquilo que chegou a nós, né? Então, por isso, cuidado também na tradução da Bíblia, isso é muito interessante. Mas os textos também bíblicos, eles são também forjados pela gramática, ou seja, pela redação, por aquilo que constitui a literatura bíblica, que nós devemos levar em consideração algumas coisas que a gente estudou também, né? Dentro da língua portuguesa, como as figuras de linguagem, também as comparações que se usam nos textos, as metáforas, né? As analogias, enfim, existe muita coisa também aqui nos textos evangélicos que a gente deve levar em consideração para que a gente não faça uma leitura fundamentalista e até mesmo errônea da Sagrada Escritura. Por isso é muito importante a gente ficar atento sobre aquilo que a igreja nos fala, sobre aquilo que a igreja nos apresenta sobre os textos, para a gente não cometer alguns erros, alguns equívocos graves para com a nossa vida e até mesmo para o ensinamento das outras pessoas. O texto do Evangelho nos fala a partir do versículo 43 o seguinte: se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. E Jesus vai falar também isso em relação ao pé, vai falar também isso em relação aos olhos, ou seja, se a minha mão, meu pé, os meus olhos me fazem pecar, é melhor que eu arranque e chegue no céu sem um deles, do que eu ir para o inferno com todos os dois. É claro aqui, está muito explícito, que Jesus usa de uma metáfora, ou seja, de uma comparação, de uma analogia para nos falar que é importante que a gente perceba que diante de algumas situações a gente compreenda que é melhor que a gente se abstenha de certas coisas para não irmos para o inferno. E aqui eu quero explicar alguns pontos dentro daquilo que é a minha reflexão desse trecho do Evangelho de hoje, que é para a gente também ir compreendendo o porquê desse dizer de Jesus. Primeiramente, a parte que Jesus fala é sobre a mão. A mão, ela pode ser também um instrumento tanto de serviço, de fazer coisas boas para a casa de Deus, para a obra de Deus, como também a mão pode servir também como algo ruim, algo que nos leve para o pecado. Por exemplo, o roubo.
O roubo é algo que você geralmente vai fazer pelas mãos, um clique, né, uma coisa que você pega. Então, a mão ela simboliza também uma realidade de pecado, que a gente pode estar ali, né, utilizando ela para o nosso mal e para o mal do outro. Então Jesus, quando ele fala em cortar a mão, ele está, na verdade, fazendo referência aos pecados que a gente provoca pela mão, que nos fazem mal e também fazem mal aos outros. Jesus não quer que a gente pegue e corte a nossa mão de forma fundamentalista ou de forma radical. Não, Jesus quer que a gente perceba o que a gente está fazendo com as nossas mãos que nos levam a pecar e também até mesmo a fazer com que os outros pequem também. Então é muito melhor que você se abstenha de tais coisas, ou seja, que você corte esta realidade, né? Corte vínculo com isso, do que você continuar, né, com a sua mão, ou seja, continuar fazendo aquilo ali e lhe levar para o inferno. A mesma coisa Jesus, ele fala sobre os pés. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar no céu do que só com o pé do que com os dois ir para o inferno. Existem também lugares, situações que não convém ao católico, que não convém ao cristão, que não convém a nós estarmos. Por quê? Porque não é ambiente saudável para nós. E isso é você que tem que fazer essa avaliação. Eu não vou aqui dar exemplos, né, sobre os lugares que não deve ir, porque eu acredito que você tem que começar também a fazer essa avaliação sobre os locais que você trilha, que você anda, que aqui pode ser que muitos pensem assim, é festa, é bar. Não, existe também outros lugares que as pessoas frequentam que não são bons, que não é só festa, que não é só bar. Existem outros lugares também que às vezes a gente trilha, a gente caminha, que não fazem bem para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada com Deus. Então, quando Jesus nos pede para cortar os pés, ou seja, é bom cortar estes lugares que me levam a pecar. A mesma coisa dos olhos. Os olhos são, como diz a própria palavra de Deus, as lâmpadas da nossa alma. Se a gente vê coisas que não deve, se a gente vê coisas que não prestam, isso também vai sendo levado para o nosso coração, para a nossa alma. Então nós devemos tomar muito cuidado também com aquilo que a gente vê. É muito melhor que a gente deixe de não ver aquele filme, aquele seriado, ou sei lá o que você anda vendo por aí, que te levam a pecar, do que você continuar vendo tais coisas. Então, estes pontos do qual Jesus ele vai apresentando no Evangelho de hoje são, na verdade, o convite para que a gente possa se privar dessas situações que nos levam ao pecado. Por quê? Porque exatamente é o pecado que nos levará para o inferno. É aquilo que nós fazemos de errado, que nós fazemos até mesmo de forma livre, de forma espontânea, de forma desejosa, que nos fará ir para o inferno. Então, queridos irmãos e irmãs, neste domingo, fiquemos atentos para essas situações da nossa vida, né? O que nós fazemos com as nossas mãos, né? De que forma nós agimos, né? Não somente aquilo que a gente faz, mas aquilo que também a gente deixa de fazer. Às vezes as pessoas pecam muito por omissão. Aquilo que deveriam ter feito e não fizeram. Também por onde nós andamos, quais são os lugares que nós estamos indo, mas também quais são os lugares que nós estamos deixando de ir. Será que é a casa de Deus, os lugares que você está deixando de ir? Os encontros com Deus, os lugares santos onde Deus se faz presente, né? Quais são os lugares que você também está se ausentando? Que também a ausência, a omissão é pecado. Os olhos, o que é que você anda vendo? O que é que você deveria ver que seria saudável para a sua vida espiritual, para a sua caminhada com Deus? Então, todas essas realidades são muito importantes para que a gente possa buscar nos aperfeiçoar, buscar deixar muitas coisas que a gente anda fazendo por aí que não convém para nós. Por quê? Porque isso não é bom para a nossa caminhada cristã e não é bom para a nossa salvação, como nosso Senhor Jesus Cristo deixa muito claro para nós aqui. Existe um inferno e se a gente continuar fazendo o que não deve, possivelmente vai para lá. Eu não estou dizendo isso. Quem está dizendo é o próprio Senhor,
que não está falando apenas no Evangelho de hoje, mas fala em muitas circunstâncias e em muitos momentos. Mas auxiliados pela graça de Deus, também pela nossa disponibilidade, auxiliados também pela ação e pela força do Espírito Santo de Deus, nós iremos alcançar o céu, porque é vontade de Deus e é também desejo nosso. E se há o desejo, há uma possibilidade tremenda para que a gente chegue aonde o Senhor está, onde a Virgem Maria também está. Quero desejar a você um ótimo domingo, que você possa vivenciar esse domingo com bastante alegria, neste dia em que nós, então, assim, celebramos a ressurreição do Senhor. Tenha um ótimo domingo. Shalom!